Continuando aqui nossa aula de planejamento de cardápios, nós vamos falar sobre alguns pontos que podem ajudar no desenvolvimento da habilidade de planejar cardápios. Então, planejar cardápios não é uma tarefa fácil, demanda uma certa experiência, né? Muitas vezes a gente erra na execução, erra no planejamento, e com o tempo a gente vai pegando o jeito e fazendo isso de forma mais automática. Alguns pontos podem auxiliar nisso. A confiança no trabalho, a criatividade, conhecer seu público-alvo, então saber quem é seu cliente, quais são suas preferências, conhecer a sua unidade produtora de refeições, então qual é a pegada do restaurante em que você está trabalhando, quem são seus funcionários, em que eles são bons, as características da sua gerência, da sua clientela, do pessoal que circula, dos colaboradores, tá? A motivação para executar, então, é a motivação da sua equipe e a montagem de um receituário variado. Isso é importante também, tá? Ter a organização também de fichas técnicas, isso permite, quando você consegue planejar, verificar a ficha técnica, fazer as correções na ficha técnica e depois replicar, às vezes você faz algumas alterações em algumas fichas base e consegue ter um cardápio mais variado e, assim, um cardápio mais interessante, tá? Bem, agora a gente vai falar sobre os tipos de cardápio. Existem 3 tipos de cardápio quando a gente fala em refeições principais, almoço e jantar, tá? Os cardápios, eles são classificados em cardápio popular, que também é chamado de simples ou trivial, cardápio médio e cardápio formal. O cardápio popular ou simples é um cardápio, como o próprio nome já diz, mais simples, tá? A diferença entre os tipos de cardápio é em relação ao custo, à apresentação e à composição desses cardápios mesmo. Então, um cardápio trivial é um cardápio mais simples, que utiliza preparações mais em conta, que se adaptam melhor para as coletividades sadias, de menos poder aquisitivos, e a coletividades enfermas em hospitais com menos recursos financeiros. Quando a gente fala em cardápio trivial, pensa em um estabelecimento, né, em um restaurante que não tem muita mão de obra disponível, que não tem muito dinheiro para matérias-primas caras. Então, a gente vai ter sempre preparações de carnes fracionadas, bifes, de carnes menos nobres, carnes ao molho, aves. É raro se encontrar pescados. As hortaliças geralmente são cozidas ou refogadas, mas hortaliças mais em conta. Como guarnição geralmente entra farofa ou massa, que são massas, né, macarrão, que são guarnições mais em conta. Como entradas, são entradas saladas simples, de até 3 vegetais. Como acompanhamento, geralmente arroz, feijão, farinha de mandioca. Pode ser que tenha um pão. Sobremesas são sobremesas mais simples, como frutas da época, doces de pasta, ou esses doces de pote, que eu chamo, tipo cocada, paçoca, gelatina, pudim, mas é mais raro também, porque o pudim, ele entra ali outros ingredientes que são mais caros, né? Pode entrar o leite condensado, uma quantidade grande de ovos, o próprio leite, então pode ser uma preparação mais cara. E como bebidas, refresco, mate e água, tá? Então, o cardápio trivial é sempre o cardápio mais simples. Pensando em Brasília, pensa no restaurante que antes a gente chamava de Horizão, ou no RU, no restaurante universitário, no restaurante dos hospitais. É sempre um restaurante mais simples, tá? Já o cardápio médio é o cardápio mais comum no self-service. É um cardápio que tem uma apresentação melhor, tem uma maior variedade de pratos.
A elaboração é um pouco mais trabalhosa e é voltada para uma clientela de um poder aquisitivo mais alto que a clientela do trivial. Não que a clientela do trivial não vá em restaurantes simples, tá? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o público-alvo do restaurante médio é um público de um poder aquisitivo um pouco mais alto. Então, um cardápio médio, ele é caracterizado por carnes inteiras, bifes de carnes mais nobres, e aí assados ao molho. Esse molho pode ser um molho mais elaborado. Aqui já é mais comum a presença de pescados. Como guarnição podem entrar hortaliças, farofas, purês, suflês e lasanhas, massas ou coisas que exijam mais trabalho manual, logo mais funcionários manipulando o alimento. Como entrada, podem haver saladas variadas, com mais de 3 vegetais, e saladas mais proteicas também, então saladas com outros elementos. Então, às vezes, você pode ter uma salada com grão de bico, uma salada com cubinhos de queijo, uma salada com uva passa, uma salada com, enfim, com cubinhos de bacon, enfim, molhos de saladas, e assim por diante. Então, você pode ter uma salada mais incrementada. No acompanhamento, se serve arroz e feijão, embora o feijão só entre mais para o almoço mesmo, pão e farinha. A farofa já é uma guarnição, tá, pessoal? A farinha simples é um acompanhamento, mas a farofa, quando a gente pega uma farinha e refoga cebola, alho, às vezes pode colocar algum vegetal, fazer uma farofa de abobrinha, farofa de cenoura, aí ela já é uma guarnição, tá? As sobremesas podem ser servidas frutas da época, doces em calda, mas também podem ser servidas preparações mais doces mais elaboradas, mousses, pavês, bombons e assim por diante. E como bebidas já são servidos sucos, refrescos e sucos com leite, ok? Já o cardápio formal é um cardápio que é mais incrementado, mais chique, desde a arrumação das mesas até a apresentação das preparações. Apresenta toques de requinte, ou seja, você tem toques de requinte na forma de preparar, na apresentação, na distribuição. É um cardápio que é oferecido para os clientes de mais elevado poder aquisitivo. Então, é aquele cardápio mais chique, que é servido num casamento chique, ou em um hotel, em um evento, em um coquetel, enfim, se você for sair para jantar em algum lugar, e sempre pensa em alguma coisa muito, muito refinada, tá? Esse é o cardápio formal. Então, no cardápio formal, já não tem mais limite de preço de pratos proteicos, então você pode ter carne de ave, de boi, pescado, de caça, frutos do mar, acompanhados de molhos elaborados. Na guarnição, você pode ter guarnições bem mais incrementadas, bem mais elaboradas, então pode ter crepe, risoto, que é uma preparação que tem que ser feita na hora, por isso é difícil que tenha no cardápio médio, apesar de não ser tão caro, tem essa exigência de ser preparado na hora, então é mais comum no cardápio formal. Pode ter massas mais elaboradas, massas manuais, é tudo um pouco mais gourmet, tá? Como entrada, salada sem limitações de incrementos de molhos, tá? Como acompanhamento, geralmente entra somente o arroz, a gente não vê feijão sendo servido de maneira geral no cardápio formal, a não ser que seja dia de feijoada, tá?
Pode haver também, como acompanhamento, alguns tipos de pães artesanais, torradas, pão de queijo, às vezes pode acontecer de haver no cardápio formal. Como sobremesa, frutas importadas, sorvete, tortas, cremes, mousses, tortas diferenciadas, banoffes, tacinhas. E aí você já pensa numa apresentação mais robusta, uma apresentação diferenciada, uma apresentação individual. Então, se no médio você serve uma torta, geralmente é uma torta inteira, que é cortada a fatia e entregue ao cliente. Já no cardápio formal, você já pode visualizar uma tortinha individual, em que você teve um funcionário ali individualmente fazendo, confeitando, organizando, cuidando da apresentação daquele prato, tá? No cardápio formal, entram com mais frequência sucos, e aí podem entrar sucos mais elaborados, suco verde, suco de frutas vermelhas, sucos de, enfim, composição de frutas e água, tá bem? Então, aqui, eu coloquei para vocês uma evolução, por exemplo, de um cardápio do trivial para o médio. Aqui eu coloquei um exemplo, aqui nas fotos outro exemplo, tá? Então, no trivial, a gente teria, por exemplo, um bife de panela, que é uma carne de segunda, de cocção lenta, acompanhada de um molho que tem um bom rendimento, e como guarnição, um chuchu refogado, que é uma hortaliça com um bom preço, digamos assim, normalmente, tá? Já no cardápio médio, poderia ter um bife grelhado com cebola, então você já visualiza, sendo um bife grelhado, pensa num alcatra, num contrafilé, numa carne um pouco mais, uma carne mais cara, tá? Um corte de carne mais caro. Grelhado, então você já pensa, já visualiza o quê? Uma chapa, né? Porque aqui no trivial, se eu faço um bife de panela, eu posso ter um caldeirão, joga a carne lá dentro, os temperos, água, tampa, e a carne vai ficar pronta. Eu preciso de um funcionário ou dois ali no máximo, né? Já no cardápio, se eu for servir, digamos, 500 refeições. Já no cardápio médio, para as mesmas 500 refeições, para um bife grelhado, eu preciso de quantos funcionários na chapa? Além disso, eu preciso da chapa, eu preciso da coifa, eu preciso de um açougueiro que faça o corte correto da carne, e assim por diante, de um outro funcionário para fazer o corte da cebola, e assim por diante, tá? Como guarnição, já entraria um chuchu ao molho branco, ou um soufflé de chuchu, então eu já tenho uma preparação, uma guarnição mais incrementada, tá? No cardápio formal, um medalhão ao molho da madeira, então já entraria uma carne de um corte nobre, uma carne mais cara, o medalhão é um filé mignon, né? É um corte específico que requer um bom conhecimento do açougueiro para conseguir acertar esse corte. Ao molho madeira, então um molho de vinho, então é um molho mais caro, né? E acompanhado de um quiche de chuchus, de uma quiche de chuchu e cenoura. Então, aqui você já tem uma preparação mais elaborada, que você tem uma quiche, né, que é uma torta feita à base de farinha de trigo, bastante manteiga, chuchu, cenoura, certamente vai um queijo, ovos, assim por diante. Então, você vê que você tem basicamente os mesmos elementos, carne vermelha e chuchu, mas você tem uma variação desses elementos ao longo do cardápio, do mais simples para o mais requintado, digamos assim. E aqui eu coloquei nas imagens para a gente visualizar. Então, aqui eu teria um cardápio trivial, que é um PFão básico, né? Que seria um arroz, feijão. Não está nem tão boa essa foto, porque você, num cardápio trivial, você não tem um funcionário com tempo para informar o arroz e colocar esse negocinho aqui em cima, não. O arroz, feijão colocado no prato assim mesmo, o alface, o tomate, e aqui um bife grelhado, um frango grelhado, ok? Aqui você já tem
o arroz, o feijão empratado, o arroz empratado, o feijão, o alface cortadinho, uma vinagretezinha que já é mais elaborada, já teve mais tempo de funcionário, de mão de obra ali do que no cardápio trivial. E o mesmo frango grelhado, mas acompanhado de uma batata frita, que é uma preparação cara para um cardápio trivial, tá? E no formal você já tem aqui seria um frango Kiev com um recheio empanado, um gratin de batata ao invés da batata frita, então a batata gratinada num empratadinho, num ramecan, e aqui uns legumes salteados, então os legumes já têm um corte diferenciado, uma apresentação diferenciada, então é possível a gente ver a evolução do cardápio, mesmo tendo basicamente os mesmos elementos, ok? Bem, falando basicamente da distribuição de carnes, no cardápio popular e médio, a gente tem uma distribuição maior de carne vermelha e ave, menor de pescados, tá? Já no cardápio formal, a gente tem uma distribuição maior de carne vermelha, um pouco menor de aves, e aí, empatado com as aves, os pescados, sendo que os pescados servidos com maior frequência são pescados mais digamos assim, de matérias-primas mais caras, então polvo, bacalhau, lagosta, né? Enquanto aqui no popular e no médio já se vê mais filé, postas de peixe mais em conta, ok? Aqui eu vou mandar essa apresentação para vocês. Eu já expliquei, enquanto eu estava explicando cada tipo de cardápio, basicamente as características de cada um dos tipos de cardápio trivial, médio e formal, que é para vocês fazerem a atividade da semana, tá bem? Então, aqui ficam algumas dicas, tá bem? Quando houver duas carnes, então, quando o cardápio exigir duas carnes, é interessante que sempre uma seja grelhada. Se for servir um prato principal de baixa aceitabilidade, por exemplo, dobradinha, rabada, língua, moela, sempre servir uma outra opção. Os nutricionistas, eles devem, e os técnicos de cozinha, as pessoas que, confeiteiros, enfim, de maneira geral, eles devem estar familiarizados com a nomenclatura clássica das preparações. Então, o que é uma salada americana, né? É uma salada com cubos de frango, aipo, maçã, limão, ervilha, alface e molho à parte. O que é um arroz italiano? É um arroz ligado com manteiga e queijo ralado. Então, não vem me chamar arroz italiano de risoto, nem salada americana de, sei lá, de outra coisa. Nem faça uma salada com frango, maçã e limão e chama de americana, se não tiver aipo e ervilha, entendeu? A Caesar salad, ela é uma salada que vai alface americana, frango, parmesão e um molho específico. Se você fez uma modificação, não chama de Caesar salad. Chama de salada da Mariana, mas não chama de Caesar salad, ok? A gente tem que saber utilizar a nomenclatura certa, ok? O que é um bife à bourguignon? O que é um filé Oswaldo Aranha? O que é um bife a cavalo? O que é uma parmegiana? O que é um bife, sei lá, enfim, a gente tem que... que é um arroz pilaf? A gente não pode achar um nome bonito e colocar. A gente tem que utilizar o nome correto para os pratos, ok? E o nutricionista ou a pessoa que está elaborando o cardápio sempre deve visualizar o prato antes e orientar os funcionários para a montagem. Então, você fez o prato,
Visualizou o prato. Orienta o funcionário de como você quer a apresentação daquele prato, qual o tamanho de cada porção, quanto colocar de cada alimento, quanto de prato principal, quanto de guarnição, quanto quanto de acompanhamento. Porque senão, principalmente se for aqueles restaurantes em que a pessoa, hoje em dia isso está muito comum, né, mais comum, principalmente em função da pandemia. A pessoa chega com o prato e a funcionária vai servindo e ela paga pelo prato, né? Ou você chega, digamos, no Girafas, e você recebe o prato. Aquilo tem que estar padronizado, porque senão uma das coisas vai acabar antes da outra. Então, é importante que os funcionários sejam orientados em relação à montagem do prato, tá bem? Aqui tem só uma orientação em relação ao fracionamento do valor energético total das refeições. Então, o almoço e o jantar são as refeições em que a gente tem o maior percentual de calorias, tá? O maior consumo de calorias ao longo do dia, de maneira geral, sendo que para o cardápio trivial, o almoço é a principal refeição, então entre 40% e 50% do que o indivíduo come num dia, ele come no almoço, num cardápio trivial, tá bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, deixem um comentário de vocês lá na plataforma. E aí, como atividade para essa semana, vocês vão, por gentileza, elaborar um cardápio trivial de 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos com todos os componentes, prato principal, guarnição, 2 acompanhamentos, entradas, eu não coloquei aqui, mas eu quero pelo menos 3 vegetais, pelo menos 3 entradas, suco ou refresco e sobremesa, tá? E vocês devem me enviar na forma de tabela até o dia 11 de março, tá bem? Então, prato principal, guarnição, 2 acompanhamentos, 3 entradas. Lembra de falar qual é o vegetal, qual é o corte, se é assado, se é cozido, ok? Então, você vai me falar alface crespa em tirinhas, tomate italiano em rodelas e cebolinha, sei lá, como chama, chiffonade, não sei, aquele, quando a gente pega a cebolinha e corta, cebolinha, eu tô falando aquela cebolete, cebolinho verde mesmo. Esqueci o nome, gente. Quando corta assim na faca. Como chama, gente? Enfim, mas coloquem o nome correto do corte que vocês estão utilizando. Tomem cuidado para não colocar todo dia carne vermelha, 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 vermelha. Então, vamos variar um dia vermelho, um dia branco, um dia vermelho, um dia branco. Preste atenção para combinar fazer uma boa composição entre o prato principal e a guarnição, tá? Como acompanhamento, coloquem-se arroz, se o arroz é branco ou integral, se o feijão é preto ou carioca, se vocês quiserem podem colocar farinha também, tá? O suco e o refresco, como é trivial, vai entrar mais refresco. E a sobremesa, prestem atenção em relação à cor. Então, não vai colocar tudo da mesma cor, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vai colocar peito de frango, batata, arroz branco, feijão, refresco de abacaxi e de sobremesa, sei lá, deixa eu pensar, um troço branco. Gelatina de abacaxi. Ficou tudo branco. Então, presta atenção na elaboração do cardápio, tá bom? Bem, como eu falei, qualquer dúvida, deixe um comentário na plataforma, beleza? Gente, um beijo, fiquem com Deus, até mais.